Um abraço a todos os amigos Canção Nova, nesta família que já fazemos ao juntarmos-nos todas as semanas neste programa Decolores. Estamos aqui nesta maravilhosa, acolhedora e familiar igreja de Nossa Senhora da Lapa, na Póvoa de Varzim, a realizar a nossa última gravação. Vamos nos despedir hoje desta igreja. Gostava de saudar todos aqueles que nos seguem e fazem parte da família da Póvoa de Varzim. Muito obrigado pelo testemunho da vossa fé. Hoje, um pensamento vai nortear a nossa reflexão. Eduardo Bonin é um homem que marca pela sua atitude muito simples de diálogo e um dia exprimiu desta maneira a sua experiência de vida. Cada um é cada um e tem as suas rarezas. Até tem ironia esta frase. Não há de facto duas pessoas iguais. E cada um de nós é tão específico que também tem as suas peculiaridades, as suas dimensões e os seus aspectos que são absolutamente diferentes. É importante que neste caminhar da vida nos habituemos a olhar para esta realidade como uma grande riqueza. Quando nós passamos pelos campos longos do Alentejo, do Ribatejo, muitas vezes deparamos-nos com grandes monoculturas de girassóis. Não são um jardim porque são monocultura. O jardim acontece pela diferença, pela variedade. E isso não é um obstáculo, é uma riqueza. Esta diferença que existe entre nós, as nossas maneiras de ser tão distintas e estas rarezas que todos temos, que são as nossas debilidades, que são as nossas marcas de vida, fazem a riqueza da complementariedade. Então, na nossa família, nos nossos ambientes profissionais, na nossa cidadania, nas nossas paróquias, no movimento dos cursilhos de cristandade, somos todos diferentes. Mas isso não é caminho ou obstáculo. Isso é, de facto, a beleza que faz a diferença enriquecimento. Essa diferença enriquece porque aí está a complementariedade. Não é caminho de obstáculo, é sim complementariedade. Paramos um pedaço e refletimos na questão do meu caminhar cotidiano com os outros. Tantas vezes ouvimos dizer: a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. É uma vida em forma muito quadriculada. Eu preferia dizer que a minha liberdade continua na liberdade dos outros. Na medida em que eu me realizo, me alegro, fico feliz ao perceber a realização, a alegria, a felicidade dos outros. Então, nunca termina a minha liberdade onde começa a dos outros. A minha liberdade continua na liberdade dos outros, porque eu sou livre ao fazer os outros livres. Eu sou mais livre ao comungar a liberdade dos meus irmãos. Saibamos aproveitar as nossas diferenças para que verdadeiramente elas sejam riqueza, para que elas na variedade sejam beleza, para que elas demonstrem aquilo que há de mais belo, que é o complemento que o meu irmão, que a minha irmã é para a minha vida. E que a diferença do outro não seja obstáculo. Que eu não seja nunca uma niveladora que quer nivelar os outros, cilindrar os outros, fazer um mundo monolítico, mas assim como o arco-íris tem o conjunto das cores e a beleza de uma música parte da diversidade de uma orquestra nos seus instrumentos, também a vida se torna tanto mais bela quanto mais ela é rica na sua diversidade. Que cada um de nós tire o proveito da diversidade, como as abelhas sabem fazer o sabor do mel da diversidade dos pólenes das flores.
o mundo é tanto mais rico quanto mais fores nutrido da diferença das pessoas que fazem na sua complementaridade, através das nossas atitudes de tolerância e acolhimento, a beleza da paz, da harmonia e do progresso. Continue conosco neste programa que certamente vai encher o seu coração. Com que alegria, mais uma vez, aqui nos reunimos, desta vez na Vila de Fronteira, na Arquidiocese de Évora, aqui na extrema entre a Arquidiocese de Évora, quase a Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco. E aqui nós reunimos-nos para continuar o nosso programa Decolores. Como é habitual, temos connosco o Sr. Dom Francisco Serra Coelho, ainda na qualidade de assessor espiritual do Organismo Mundial dos Cursos de Cristandade. E cá para nós também, grande conhecedor desta espiritualidade, desta dinâmica, deste carisma aprovado pela Igreja, que são os cursilhos de cristandade. Sr. Dom Francisco, obrigado por estar connosco neste programa Decolores. A alegria é minha, uma saudação a todos os cursilhistas desta Arquidiocese de Évora, de que o Padre Ricardo é o diretor espiritual arquidiocesano. Estendia também um abraço aos cursilhistas da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, vendo também aqui desta planície a Diocese de Beja, do Algarve, esta região sul que forma exatamente com Lisboa e Setúbal o núcleo sul dos cursos de cristandade. E um abraço a toda a família Canção Nova. Obrigado por mais esta oportunidade. Muitas vezes, quando se fala em cursilhos de cristandade, porque os cursilhistas, ou seja, aqueles que já fizeram o curso, dizem que é uma experiência que não se explica, às vezes há a tentação de se pensar que é porque é secreta, porque não se pode dizer o que é que lá acontece. Então hoje eu vou deixar aqui e pedir ao Sr. Dom Francisco que nos ajude a perceber o entrançado, digamos assim, de toda a experiência daquele cursilho de cristandade, daquela uma noite e mais 3 dias. Eu trouxe aqui um documento que fala na estrutura do cursilho de cristandade. Documento este que eu vou entregar ao Sr. Dom Francisco para pedir que nos ajude a perceber este documento que também cada um de vós em casa vai vendo durante este programa. Sr. Dom Francisco, ajude-nos a compreender perante este documento que explica a estrutura do cursilho, a organização do cursilho, daquela primeira noite e 3 dias. Em primeiro lugar, apresenta-nos aqui, digamos assim, 4 momentos. A primeira noite, a preparação, depois a proclamação da mensagem, o desenvolvimento da vida cristã e a projeção para o mundo. Está muito feliz este organigrama, podemos lhe chamar assim, com uma noite e 3 dias. Antes de tudo, olhamos para a preparação da primeira noite. É necessário trazer alguém de fora para dentro. As basílicas paleocristãs, após a perseguição da Igreja e com a paz de Constantino, em 313, tinham sempre uma entrada gradual e progressiva. Havia o chamado paraíso, um jardim, muitas vezes com uma fonte no centro, que nos fazia passar do rumor da vida, de tudo aquilo que nos desconcentra, nos dispersa para o interior. É também a peregrinação do nosso exterior, da nossa superficialidade para a nossa interioridade, para o santuário do nosso íntimo e da nossa consciência. Depois o nártex, um espaço acolhedor, aberto, porém, com um acolhimento já resguardado no seu telhado, e depois entrava-se na Basílica propriamente dita, que tinha ainda uma proposta de peregrinação, de
procissão até ao espaço do presbitério, onde estava a cadeira do bispo, dos presbíteros, dos diáconos, o altar, a estante da palavra, o ambão, e acontecia a celebração da Eucaristia. Compreendemos que há um entrar progressivo. Também os cursilhos começam com esta noite, uma proposta de que nos encontremos, consigamos fazer silêncio interior, cortemos com as preocupações, que estejamos nós connosco mesmos, mas à luz de Deus, que seja a luz de Deus a conduzir-nos, não um encontro introspectivo na nossa solidão, mas com a luz de Deus, vendo-nos à luz de Deus. Que eu te encontre, que eu me encontre, rezava Santo Agostinho. A primeira meditação é exatamente o convite a fazermos o filme da vida, a descobrir o ferro velho que pode ir na nossa canoa, a deitá-lo ao mar, para que a bússola não se prenda ao ferro velho magnetizado, mas marque o norte com evidência. É que quando o coração tem ferro velho, a cabeça pode não marcar o norte com clarividência, mas agarrarmos-nos ao nosso ferro velho, não sermos interiormente livres, estarmos dependentes daquilo que nos aprisiona. Depois fazemos como que o filme da vida de Cristo e o nosso próprio filme, vemo-nos à luz do filme de Cristo, através de uma via sacra, que mais do que piedosa é a vida de Cristo, a dádiva, o amor e a entrega, que contrastam com o nosso egoísmo, com o nosso calculismo, com as nossas chantagens, muitas vezes com a nossa mesquinhez. Claro que também temos momentos no nosso filme da vida, na nossa via sacra, de grande generosidade, de grande beleza. Quem não os tem? É a escuridão e a luz que se encontram, a nossa vida e a vida de Cristo. O segundo momento vai ser o filho pródigo, quando nós percebemos o amor de Deus por nós, que sai à nossa busca. E terminamos assim o dia com uma noite de reflexão, cada um no seu aposento, descansando, para no outro dia de manhã, ainda em retiro e silêncio, nos encontrarmos com os 3 olhares de Cristo. O olhar é a janela da alma, diz o povo. É pelo olhar que nós percebemos o íntimo do outro. Os 3 olhares de Cristo. O olhar de Cristo para o jovem rico, que não se deixou prender pelo seu olhar. O olhar de Cristo para Judas Iscariotes. Amigo a que vens. Ele não aceitou esse olhar de amizade, mas vendeu o Mestre. O olhar de Cristo a Pedro, que apesar de o ter traído, se agarrou a esse olhar como boia, se levantou da sua traição e deu a vida pelo Mestre. Queremos todos ficar com o olhar de Pedro para nós. Então, terminou assim este nártex, este jardim de entrada ao paraíso da grande basílica que é um cursilho de cristandade. O primeiro dia é chamado o dia querigmático, o dia da fé, a grande proposta da fé. E a primeira proposta da fé é durante a manhã, que é apresentada. Antes de tudo, abre essa proposta o rolho do ideal. Que ideal me norteia? Qual é o norte da minha vida? Afinal, eu vivo de uma maneira mesquinha, ridícula, muitas vezes agarrado a pequenas coisas que são de facto a medida da minha vida. Eu valho o que vale o meu ideal. O ideal é o mastro alto da minha vida. Para onde vai a minha vida? Vale a pena a minha vida? Ou a minha vida deixa sempre um sabor a frustração, a vazio, a nada, porque o meu ideal é nada. Vamos perceber a seguir que o maior dos ideais é ser de Deus, é deixar-se encontrar por Deus, é ser amado por Deus, é levar Deus em nós, é fazer do nosso íntimo, da nossa interioridade, a casa de Deus, como Maria, a cheia de graça. Por isso se chama exatamente o rolho da graça santificante. Este rolho põe-nos diante de Maria, a Senhora do Sim, a Senhora que oferece toda a sua disponibilidade para que a vontade de Deus se cumpra nela.
é a vida de Deus em nós. Deus que habita em nós, a inabitação de Cristo. Um tema muitíssimo importante na teologia de Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas eu vivo de Cristo, eu vivo da sua força. Tudo posso naquilo que me conforta. Este é um dos temas também muito queridos a João o Evangelista, quando ele nos fala da cepa, da pertença à cepa pela nossa união, através da enxertia. Somos apenas um alporque, somos apenas um ramo desta videira. Vivemos de Cristo, vivemos da Trindade, é o Espírito Santo que habita em nós. Este é o grande ideal, viver de Deus, viver com Deus, viver para Deus. E termina assim a primeira grande proposta. Com o exemplo da Samaritana. A Samaritana é exatamente essa mulher que fez a grande descoberta de que o Senhor era a água viva que ela procurava. Reparemos que ela tinha, na sua vida, tido 5 homens e aquela que tinha não era o seu. Que era o 6º homem. O 6º homem. Ela encontrou em Cristo o 7, a plenitude, o amor de Deus por ela. E ela deixou tudo o que tinha, que eram as suas bilhas, que nada valiam, que era o seu ideal tão precário, e partiu a anunciar a maravilha que descobriu, a água viva que preencheu a sua sede, e levou aos que ela mais amava, que era o seu povo e a sua família. Podemos dizer que Samaritana é eixo e centro, com a mãe do amor formoso, a mãe do amor perfeito, Maria, neste rolho da graça santificante, cheia de graça. Vamos depois, da parte da tarde, assistir, viver um outro anúncio, o anúncio do mistério da fé, que é a Igreja. É um mistério que exige fé. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. É necessário acreditar. Então, da parte da tarde, é anunciado a Igreja como sacramento universal de salvação. Aquela que é o canal da água viva que desce pela montanha do grande lago da misericórdia de Deus, que vive da água cristalina dos degelos puros das montanhas. Essa água, ao descer por esse canal, rompe-se em 7 canais que são os sacramentos. A Igreja é exatamente o grande sacramento de Cristo. Cristo, o dom do Pai. Cristo, o sacramento do Pai. A Igreja, o sacramento de Cristo. Os sacramentos, os 7 sacramentos, os sinais vivos da Igreja, chegar à nossa vida. Afinal, de Deus, da Trindade Santa, chegar à nossa vida. É necessário acreditar. Por isso, a Igreja vem a seguir ao nosso meio, num rolho que se chama graça atual. Exatamente aquilo de que precisou Maria ao longo da sua vida. Porque a cheia de graça não obteve logo toda a sua vida. Ela foi desenrolando a sua vida. A cada momento ela precisou de uma graça para aquele ato, para aquela hora, para aquela circunstância. E o Senhor acompanhou Maria ao longo da sua vida. Nunca Maria foi abandonada, mesmo quando teve o seu filho morto no seu colo. A graça de Deus, como lhe foi prometido, acompanhou-a sempre. Feliz de ti, porque acreditastes que havia de cumprir-se tudo o que foi dito da parte do Senhor. Claro que ela sabia que era uma estrada exigente, uma espada de dor despassará a tua alma. Começou assim a sua vida, com o seu menino no templo, na profecia de Simeão e da Ana de Fanuel. Todavia, a graça esteve sempre nela e com ela. É interessante que, se nós tentássemos numa palavra, ou em 2 palavras dizer o que distingue de graça santificante a graça atual, digamos assim, seria que a graça santificante é um dom. A graça santificante é o próprio Deus em nós. E a graça atual a graça santificante é o Senhor em nós. A graça atual é a ajuda de Deus em cada momento da nossa vida para que permaneçamos fiéis à sua presença em nós. Podíamos dizer que a graça santificante é o lago da água pura e cristalina, a água viva da Samaritana, que chega
à grande barragem que é a nossa vida interior, que é o nosso íntimo, que nos preenche de água viva. Nós passamos a ser cascata de Deus, aonde a água viva nos preenche. Há um dique que segura a barragem, que é a nossa fidelidade, que pode ser arrombado pelo pecado, que é o grande obstáculo à graça. A graça santificante é naquele momento que eu preciso de entrar no coração de Deus, que eu preciso de ver o tempo de Deus na minha vida, que eu preciso de perceber o norte na bússola da palavra de Deus na minha vida e na escuridão fazer-se um relâmpago para que eu meta a chave e abra a porta, para que eu veja o norte na bússola, para que eu veja o tempo de Deus na minha vida e seja capaz de ler a hora exata. Aquele relâmpago sou eu que vejo, sou eu que quero ver, não tira a minha liberdade, mas sem essa luz eu não vejo. É a graça de Deus que é sempre suficiente, mas se torna eficaz apenas se na minha liberdade eu a quiser. Então a graça atual é fundamental para que este dom que é a Igreja atua em mim, porque é a minha adesão pela fé e é exatamente o meu querer que faz com que a graça suficiente se torne eficaz, porque eu deixo, porque eu quero, porque eu procuro. Então ali, naquela casa dos cursilhos, chegará a Igreja viva através das orações, das intendências, dos sofrimentos, dos sacrifícios que os irmãos fazem, porque um dia encontraram essa beleza e querem que os outros encontrem. Como a samaritana deixaram tudo e foram a correr a anunciar Cristo. Deixaram a sua vida velha, as suas bilhas, os seus vasos. Muitos fazem o mesmo, porque salvaram a sua vida, encontraram a alegria de viver, então rezam pelos irmãos. Estão ali as intendências, a Igreja viva. É a Igreja autêntica, não a Igreja do calculismo, não a Igreja materialista, não a Igreja mundanizada dos beatos, dos fariseus, dos rotineiros, mas a Igreja dos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. E este dia vai terminar exatamente com o rolho piedade. É esta Igreja orante, é esta Igreja que não quer ser nem farisaica, nem quer ser rotineira, nem quer ser uma Igreja hipócrita, mas quer ser autêntica, uma Igreja que é presença de Deus no mundo. Então nós vamos ver a caricatura da Igreja, aquilo que ela não é nem quer ser, e depois vamos ver a beleza da Igreja no sonho de Jesus Cristo. Este é o primeiro dia, o primeiro anúncio, o amor de Deus que chega à nossa vida pelo grande canal que é a Igreja, nos sacramentos, e que nos convida a sermos Igreja. Eu penso que o caminho é muito bonito neste dia, acreditar na pessoa, a pessoa acreditar em si mesma, para acreditar em Deus, para acreditar na Igreja, acreditando que Ele também é a Igreja. Um processo muito bonito, mas muito exigente, muito doloroso. É doloroso, porque o encontro connosco naquela noite de retiro já é doloroso muitas vezes. Nós temos coisas maravilhosas, nós somos capazes de ser altruístas, nós somos capazes de dar a camisa para o outro, como costumamos dizer, de tirar da nossa boca para a boca do outro. Mas também somos capazes de muitas atitudes cruéis, por vezes. Também nos encontramos com páginas que nos parece impossível ser assinadas por nós. Encontramos-nos com pedaços do filme da nossa vida, porque somos convidados a fazer esse filme, onde não podia ser espectador, por exemplo, a esposa ou o marido, porque se soubesse daquele retalho da nossa vida, ou haveria um grande perdão ou um grande divórcio. Não podem estar os filhos presentes, porque teriam vergonha daquele pai ou daquela mãe. Nós temos pedaços que nos envergonham, que não queremos que ninguém saiba. E isso é, de facto, onde dói muito. E nós temos que nos encontrar para que, sentados junto ao poço de Jacó, o Senhor passe pela nossa vida e nos limpe, e nos lave, e nos refaça, e pegue em nós como filhos pródigos e nos vista de túnica branca, de sandálios nos pés, nos ponha o anel de filhos no dedo e nos mostre, dando a vida por nós, convalidando-nos publicamente na festa diante de toda a sociedade, sabendo nós, porém, que haverá sempre filhos que não são irmãos. Esse teu filho que gastou tudo, haveremos sempre de ser criticados,
mas o que importa é o amor de Deus. Por isso o primeiro dia é doloroso, mas é um dia de promessa, é um dia de certeza já, que o Senhor dá a vida por nós. E vamos experimentá-lo no segundo dia, porque é o dia do amor. Nós, Sr. Dom Francisco, gostei muito, ficamos com um aperitivo. No próximo programa, já sabe que vamos falar no dia do amor e depois no dia da esperança. Esta certeza, a promessa é para nós. Sr. Dom Francisco, isto é uma riqueza, por isso temos que o dividir aos bocadinhos. Com certeza. Não é? Com certeza. Obrigado por este dia, obrigado por este encontro e por nos ajudar a quem fez o cursilho a reencontrar-se com cada rolho do primeiro dia, não é? E a quem ainda não fez, a criar apetite por fazer. Peço-lhe que, em nome de Deus, nos abençoe e nos envie para a emissão vivermos este amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, meus bons amigos, Canção Nova, obrigado por estarem connosco. Que a bênção de Deus acompanhe as nossas vidas e se derrame em todas as nossas atividades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E de colores. Meu nome é Adilson Silva, fiz o cursilho 150 de homens há mais ou menos 2 anos e meio, sou natural de Minas Gerais, mas já vivo em Portugal há 12 anos. E foi um momento muito importante no meu cursilho, porque apesar de já conhecer Jesus Cristo, já ter fé, mas teve um antes e depois do cursilho. E ver aquele momento na casa das irmãs, ver aquelas emoções todas, fez-me saber o verdadeiro amor de Cristo. E foi um momento muito importante na minha vida, porque logo a seguir, 2 semanas depois, a minha esposa fez também o cursilho dela, e nessa semana o pai dela sofreu um infarto muito fulminante e tinha 56 anos e de repente veio a falecer. E isso tudo deu-nos força para poder compreender o momento e nos fortalecer. E com isso, no 4º dia, tem sido em crescimento, claro, tendo consciência das dificuldades do dia a dia, mas sabendo que Cristo está com nós, sabendo que eu posso contar com Ele, que tenho a certeza que Ele está com nós. E junto, nesse mesmo momento, eu conheci a Canção Nova, que tem me ajudado tanto no meu dia a dia, quando eu ouço a palavra, o Sorriso para a Vida, que para mim, todo dia na hora do meu almoço, eu vejo a palavra e me fortalece dia a dia. Então, para mim, está sendo assim, crescimento e aprendizagem, está sendo uma caminhada no meu 4º dia. Toda vez que acontece um encerramento, eu me revivo novamente o meu 4º dia. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, poder participar desse movimento e poder ter essa oportunidade de poder crescer, que é uma caminhada. A gente sabe que tem as dificuldades do dia a dia, sabe que enfrentamos várias tentações, mas sabendo que se a gente tem a certeza do amor de Cristo, a gente consegue vencer. É isso que quem tem a oportunidade de fazer o cursilho, faça, porque para mim está sendo é mais um instrumento para poder crescer minha espiritualidade, me fortalecer no dia a dia, poder ser um pai melhor, poder ser um marido melhor, poder ser um cristão melhor.